Pode colocar, a gente inicia. Foi, agora foi. Os slides você passa aí, no caso? Aham. Então tá bom. Vamos orar, né? Para a gente iniciar. Amado Deus, soberano Pai, nós te rendemos graças mais uma vez, te adoramos, te glorificamos porque tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos aqui para aprender mais da tua palavra, aprender mais dos teus preceitos e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio. Te agradeço pela oportunidade, te agradeço por tudo, nos enche de conhecimento através do teu Espírito. É o que eu oro e deixo entregue nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Me ouvem bem? Ou mais ou menos? Não, tá ótimo. Ah, precisa de fone não, né? Não. Então tá, nós vamos lá para a nossa terceira unidade, né? Nós estamos falando sobre evangelhos e atos. Então, deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui um pouquinho na mente algumas coisas aqui que nós falamos nas aulas passadas. Na unidade 1, a gente falou um pouco sobre como que se iniciou as questões do Evangelho. Na unidade 2, né? Na unidade 1, a gente falou como começou essas questões do Evangelho. As tribos, né? Ou as comunidades que antecederam, né? As questões evangélicas, antes de chegar aos evangelhos. Nós temos que partir do pressuposto, Luciane, pode ser eu, fica à vontade, tá? Partir do pressuposto de que os evangelhos eles foram escritos depois, né, de que Jesus é crucificado, óbvio, porque ninguém ia andar com a folhinha debaixo do braço, com a peninha de tinta, escrevendo tudo aquilo que Jesus faz no decorrer do seu trajeto. Então, na unidade 1, a gente viu essa diferença, né, ou esse entendimento de que houve um mover que antecede a vinda de Jesus para que as culturas fossem cada uma colocada no seu devido lugar, né? Então, essa foi praticamente, nós falamos um pouco sobre os macabeus, sobre os sírios e assim sucessivamente, porque faz parte, né? Nós falamos um pouco também sobre o período neotestamentário, né? Que é aquele período neotestamentário do Novo, veterotestamentário do Antigo, mas também nós falamos daquele período das trevas, né? Onde Deus ficou um bom tempo sem falar com a humanidade, que é entre o final do livro de Malaquias e o início do livro de Marcos ou Mateus, né? Porque a gente não sabe ao certo qual o livro foi escrito primeiro. Alguns historiadores falam que o livro de Marcos é o escrito mais antigo do Novo Testamento, então, sistematicamente, deveria se colocar Marcos no lugar de Mateus. Mas isso são só suposições, são só estudos, né, temerários, mas que são algo para a gente pensar e algo para a gente refletir. Na unidade 2, a gente já entrou no Evangelho Sinóticos, né? Nós falamos um pouco sobre o Evangelho Sinóticos, que são os 3 primeiros livros da Bíblia, né? Mateus, Marcos e Lucas. Separadamente, nós estudaremos João separadamente. Lucas também por si só, nós vamos estudar hoje Lucas e João. Então, nós vamos perceber um pouco sobre a forma de escrita. Nós falamos um pouco sobre a forma de escrita, né, que são pessoas totalmente de linguajar diferente, escrevendo para pessoas totalmente diferentes, um público totalmente diferente, mas e também as pessoas que estão escrevendo, seja Marcos, seja Mateus, seja Lucas, seja João, eles têm um público-alvo a ser atingido.
Então, de acordo com o público que eles estão, automaticamente eles vão escrevendo no seu linguajar e na sua cultura. Hoje, na unidade 3, né, nós vamos falar um pouco mais sobre os evangelhos de Lucas e João. E, assim, eu queria deixar vocês bem à vontade. Qualquer coisa, se vocês quiserem questionar, ou quiserem falar ou compartilhar, é só abrir o áudio e falar sem problema nenhum que a gente vai ouvir. Peço perdão. O Davi está participando, né? Qual, Davi? O meu? O meu, Davi? Isso. Eu vou pedir perdão para vocês se vocês Não, ouviram pode ficar à vontade. alguns barulhos, alguma coisa quebrando ou uma criança chorando. É o Davi, tá? Então, assim, ele tá com um sapato meu no pé, que ele anda com esse sapato para baixo, para cima aqui em casa. Então, assim, qualquer coisinha que você ouvir, não assuste, não. Não é bomba, não é tiro e não é ninguém caindo. É simplesmente o Davi que está Davi. fazendo algum tipo de bagunça. Então, já estão cientes no que possa ocorrer no decorrer desta aula. Então, nós vamos falar hoje sobre os evangelhos de Atos, né? A unidade 3. Evangelhos de Lucas e João em si, mas a matéria em si, vai falar sobre os evangelhos e até os Atos dos Apóstolos. Então, a matéria em si desse módulo é Evangelhos e Atos. Hoje nós vamos especificar um pouco sobre Lucas, né, e João. A Emanuele está compartilhando aí os slides, vocês podem acompanhar, podem ler junto, né? Aí, na introdução, ele diz que Lucas é o evangelho da inclusão social, né? Nós vamos perceber isso. Lucas vai enfatizar muito a questão dos pobres, as questões das mulheres, tá? Lucas vai especificar muitas questões das mulheres, porque se tratando da cultura judaica, oriunda da cultura israelita, ela é uma cultura muito, vou dizer, preconceituosa no nosso linguajar de hoje, mas naquele tempo era comum, costumeiro ver isso, né? A questão da mulher que vivia mais da sociedade, as questões dos pobres, as questões das pessoas com deficiência no corpo, são pessoas que eram marginalizadas, né? Socialmente dizendo, elas não tinham voz. Então, ou seja, Lucas vai enfatizar muito isso, o evangelho social. Ele é bem conhecido como evangelho social porque ele dá voz às pessoas que não tinham voz. Então, ele é um evangelho da inclusão social, pois através da universalidade de Lucas, vemos Jesus como sendo salvação e luz para o mundo. Pode também ser considerado o evangelho cor-de-rosa, né? Pois o seu enfoque na figura feminina é espetacular. Vamos iniciar agora uma panorâmica sobre esses dois belíssimos evangelhos. O evangelho do Dr. Lucas, que nós conhecemos ele como médico, o médico amado, né? E o evangelho de João, o grande pastor da igreja de Éfeso. Então, ou seja, o primeiro ponto aqui, nós vamos por partes, que é o evangelho de Lucas, né? Que ele vai dar muita ênfase às questões das figuras que são negadas pela sociedade. E isso é muito interessante, porque o evangelho ele veio para essa questão, para esse fundamento, né? Um evangelho que dá voz às pessoas que não têm. E às vezes nós passamos desapercebidos por isso, por essa questão social, passamos despercebidos por essa figura de linguagem, porque às vezes nós vivemos, principalmente nós que somos do movimento pentecostal, a nossa ênfase maior, às vezes, nem é a questão social, né? Isso aqui não sou eu que falo, isso aqui são estudos, nós temos livros, até estou estudando um pouquinho sobre isso, que a ênfase mais no movimento pentecostal é mais na ênfase do poder, né? Das coisas subjetivas, das coisas estáticas, do espírito, da bênção, do anjo voando, do anjo descendo. Então, ela
por muito tempo, isso está mudando, tá? Isso está mudando, é uma figura que está mudando, mas ainda nós temos muito essa figura, né? Que não é o enfoque dela não é muitas questões sociais, mas nós percebemos que o evangelho, ele nos traz esse amparato social, né? Quando João Batista manda os seus discípulos ir até Jesus, para ver se era mesmo que ele era o mestre, Jesus manda os discípulos, ele volta lá e fala que os pobres, né, estão ouvindo o evangelho, os cegos estão enxergando, milagres estão acontecendo. Porque se fosse para ver pelo contexto social, eles iam morrer lá, ia ficar na beira do caminho, e assim sucessivamente. Então, assim, se tratando desse movimento pentecostal, e pior ainda o movimento neopentecostal, que é o do óleo ungido, da vassoura ungida, do sal grosso, da areia de Israel, da aguinha do Mar Vermelho, que te traz a cura, e assim sucessivamente, o enfoque é isso, o público-alvo é isso. Então, às vezes, nós passamos desapercebidos por esses tipos de literatura, né, que abrange a questão social, que é muito atual, né, que abrange a questão social feminina, a questão social do marginalizado, do pobre, as questões sociais a qual principalmente o nosso Brasil vive. Então, se tratando da nossa alçada, né, do nosso cerco, né, que é o movimento pentecostal, nós precisamos trabalhar muito essas questões que tangem a questão social. E isso é coisa que é reproduzido, já está vindo reproduzido lá de trás. Então, os nossos objetivos pedagógicos nesta unidade, né, é estudar e compreender a dinâmica de escrita do Evangelho de Lucas, o Evangelho para todos os povos. Estudar e compreender o Evangelho de João, filho de Zebedeu. Estudar a oração, a ação, né, do Espírito Santo no Evangelho de João, livro que foca Jesus como Filho de Deus. Então, ou seja, quais os nossos objetivos hoje aqui? É entender Lucas, que é o Evangelho para todos, né? Isso aqui é muito interessante. Não é um evangelho para uma classe social, não é um evangelho para uma igreja, mas é um evangelho para todos. Alguns teólogos mais conservadores, ou alguns pastores mais conservadores, não gostaria dessa fala que eu fiz agora, que é um evangelho para todos, mas que a realidade é essa. O evangelho é para todos. O evangelho não é para uma denominação, o evangelho não é para um partido, o evangelho não é para uma classe social. O Evangelho de Cristo é para todos. É claro que nós temos as doutrinas, né? E aqui eu não quero entrar no mérito de doutrina de dominação nenhuma, mas entender que Jesus ele veio para que todos sejam salvos, né? E isso é um foco mais interessante. Então, nós vamos aí entrar no Evangelho de Lucas, né? Nós falamos na aula passada que Lucas ele escreve para os gentios, por isso que ele vai enfatizar muito o evangelho para todos, porque ele vai pregar para uma classe que não está inserida no meio judeu. E aí ele já vai caçar um problema para ele, né? Porque uma coisa é você falar de Deus dentro de numa perspectiva aonde as pessoas te ouvem. Outra coisa é você falar de um Jesus a qual não foi muito bem recebido, é um fato isso que ele foi crucificado, e falar para um povo gentílico, né? Gentílico biblicamente quer dizer um povo não judeu, né? Da questão da circuncisão, da incircuncisão e assim sucessivamente. Então, a escrita de Lucas é para esse tipo de povo, né? Para esse tipo de pessoa, para esse tipo de demanda. A autoria é dele mesmo, de Lucas, né? Por isso nós estamos falando sobre ele. A autoria, segundo a tradição, Lucas foi o seu autor. Segundo Eusébio de Cesareia, em 263 e 339 depois de Cristo, Lucas era de Antioquia. Então, assim, a autoria de Lucas não tem
talvez você pode falar, Leandro, você teria alguma coisa para falar sobre a possibilidade de ser outro? Não, não tem. A arqueologia, os livros, comentários, os livros arqueológicos dão autoria para Lucas e assim não cabe a nós buscar outros meios para outro autor. A datação é em 60 depois de Cristo. Aí eu sempre, e assim aqui, mais uma vez, desmistificar algumas coisas, algumas demandas que nós temos sobre a questão do livro que foi escrito. Porque às vezes muitas pessoas acham que esses livros foram escritos no ato daquilo que foi feito. Ou seja, Jesus está lá expulsando o demônio de Gadara e tem alguém lá escrevendo sobre aquilo. Muito comum isso era no mundo antigo, né? Na Grécia, por exemplo, onde tinham os escritores da história, eles que narravam os fatos, né? E eles assistiam para depois escrever. Então, assim, o livro, o Evangelho, ele não foi escrito no ato, nada foi escrito no ato. Pode ser, alguém pode ter até narrado algum tipo de coisa, mas assim, a escrita, a datação da escrita, ela é sempre depois dos que os fatos foram ocorridos. Então, no caso do Evangelho de Lucas, é em 60 depois de Cristo. O destino, né, os destinatários deles são gentios, especialmente Lucas vai citar o Teófilo, né, um ilustre interlocutor, e nós vamos perceber também que a escrita de Lucas é uma escrita mais técnica, é uma escrita mais aguçada, com mais nuances de palavras, por se dizer assim. O propósito do Evangelho de Lucas é demonstrar a universalidade do Evangelho, né? Lucas inclina seu Evangelho em direção aos gentios, demonstrando que o Evangelho é universal, ou seja, não é uma coisa estática, não é uma coisa privada, mas é algo que é universal, né? É algo que está a caminho, ou está próximo, ou está ao alcance de todos, né? E que Jesus destruiria as barreiras entre judeus e gentios, né? Inaugurando uma comunidade de âmbito mundial. Então, ou seja, Lucas tinha essa característica, né? Ele falava que essa barreira tinha que ser quebrada, no intuito de que se transformar numa só nação. Não estou dizendo aqui nem falando e nem fazendo tipologia a ecumenismo, não, mas assim, um evangelho sem barreiras, né? Um evangelho onde que um judeu e um gentil poderiam se encontrar num ambiente só, sem ter confusão, né? Sem ter brigas, e eram brigas acalorosas, né? Porque quando se encontrava eram discussões sobre vários tipos de controvérsias, desde a restauração da alma, desde a ressurreição, um não cria em ressurreição, e o outro já cria em ressurreição, e assim sucessivamente. Aí talvez nós podemos falar o que isso acarreta para os dias de hoje. Não acarreta muita coisa se nós olharmos a grosso modo, mas se nós fizéssemos uma análise mais complexa dos fatos, não é muito diferente de nós. Se nós andarmos aqui numa esquina, nós podemos encontrar com Batista, nós podemos encontrar com Testemunho de Jeová, nós podemos encontrar luterano, podemos cantar com um católico apostólico romano, e nós vamos ter vários entendimentos disso aí, e nós possamos até entrar em discussão sobre certos tipos de assuntos, que um não crê e os outros também, em outros fatos que outros creem. Então, assim, Lucas, ele quer essa universalização do Evangelho. É por isso que ele trata um slide especificamente para isso, né, que se chama universalismo de Lucas. Né? O que é isso, universalismo? Né? É uma doutrina, né? Uma crença que aliena que todos os homens estão destinados à salvação eterna. Né?
é uma virtude ou bondade de Deus. Isso, às vezes, falando assim, é muito perigoso, porque, às vezes, a gente falando dessa forma, às vezes a gente percebe que o quê? Que esse universalismo de Lucas quer dizer que todos vão ser salvos. Não, aí que é o problema. A salvação é destinada, né? Aí que há essa diferença. Porque quando eu destino, é porque eu tenho que fazer por onde eu alcançar essa salvação. Então, aí que muitas pessoas e muitos viés filosóficos se perdem nessas questões, porque eles acham que o evangelho de todos, aí temos que aceitar todo tipo de coisa, né? Todo tipo de ideologia, todo tipo de mecanismos que não são bíblicos e nem doutrinas bíblicas. Então, universalismo de Lucas é que todos podem alcançar a salvação. Então, assim, alcançar a salvação. Então, não quer dizer que todos têm direito à salvação, mas que a salvação está alicerçada para todos, para alcançar ela. Não que ela vai alcançar de forma do jeito que eu estou, porque aí nós desmistificamos uma crença nossa. Então, não há o porquê, se eu pensar que esse universalismo, né, do Evangelho de Lucas é para todos e todos têm direito, então não há o porquê estarmos em comunhão na igreja, não há o porquê nós entrarmos em conflitos teológicos sobre santidade, sobre purgatório, sobre salvação, sobre reestruturação da alma, salvação de alma, porque não há o porquê disso, né? Então, nós pegamos só essas questões e colocamos ali e seguimos essas diretrizes. Então, assim como Mateus 20, 19 e 20, Lucas 24, 47, incluem em sua narrativa a grande comissão para que pregassem todas as nações. Então, aí há o universalismo de essa questão de que o evangelho possa se expandir para todos, né? Não seja um evangelho privatizado para alguém, mas que possa ser alcançado por todos, que possam ser que as pessoas que não têm o mecanismo ou que não tenha como sentir ou ver ou perceber ou chegar próximo do evangelho, mas que esse evangelho possam chegar até essas pessoas. Então, nós temos aí em Mateus 28 e em Lucas 24, essa grande comissão para que pregassem em todas as nações. Qual era o intuito de Lucas? Esse evangelho que ouviu tem que chegar às pessoas que não viu ou que não presenciaram, né? Então, ou seja, as pessoas que não têm contato direto com Jesus, ou não teve contato direto com Jesus, não ouviu Jesus pregar, tem que ouvir alguém, pelo menos, falar desse Jesus. Então, esse é o trabalho de um verdadeiro evangelista, né? Ou, quando eu falo evangelista, eu não quero falar do título evangelista, mas como nós todos somos evangelistas. Nosso intuito aqui na Terra é para que esse evangelho chegue. Se tratando de Brasil, creio eu que todos nós, grande parte das pessoas, conhece o evangelho, porque há uma grande diferença de conhecê-lo e há uma grande diferença de viver esse evangelho, de crer nesse evangelho. Grande parte das pessoas simplesmente o conhece, mas não vivenciam ele de forma plena. E às vezes isso acontece também conosco, dentro das nossas denominações, dentro dos nossos mecanismos religiosos, que às vezes nós só conhecemos, mas não vivenciamos, né? Então, esse é um grande problema, é nós tentarmos reconhecer esse dilema. Será que eu estou inserido num ambiente a qual eu conheço o Evangelho, ou a qual, além de conhecer esse Evangelho, eu consigo vivenciar esse Evangelho de Deus? E Lucas também, né, não deixa passar o cântico de Simeão, onde tem a expressão sobre Jesus, que é a luz para as nações, então essa expansão do Evangelho. Lucas omite a instrução de Jesus aos 12 para que se
abstivessem de pregar aos gentios e aos samaritanos, que tem lá em Mateus capítulo 10, versículo 5, porque a intenção de Lucas é para que esse evangelho seja expandido. Neste modo de apresentar o evangelho de Cristo, Lucas deixa claro que o Messias não veio somente para o judeu, ou somente para este ou aquele, mas para todos. Então, ou seja, Lucas vai desmistificar tudo isso. Então, ou seja, o evangelho não é de judeu, somente do judeu, mas é para todos, todos que querem, todos que persistem nesse evangelho, todos que ouvem a palavra e creem, eles têm a capacidade também de se tornar, né, um cristão, um seguidor ou um discípulo de Jesus Cristo. O maior exemplo disso foi o apóstolo Paulo, né? Além dele ter as suas várias origens, né, judeu, grego e assim sucessivamente, foi o maior exemplo disso, né? Deus tira alguém que está lá no meio, um perseguidor, né, para se tornar uma pessoa que vai ser perseguida por causa do evangelho. Esse evangelho da perseguição também é bem presente, né? Porque o evangelho da perseguição ele é bem presente no texto bíblico, mas não é tão evidente no nosso meio hoje, porque o evangelho da perseguição ele não me traz alegria, ele não me satisfaz, porque eu não quero ir para Cristo porque alguém me persegue ou porque eu vou ser perseguido, mas nós anulamos isso nos nossos discursos, né? Teológicos, né? Ou não só teológicos, mas nos nossos discursos evangélicos. Deu uma travada aí. Nossos discursos em púlpitos. A igreja só. Tá travando, Leandro. Travando? Isso. Para mim tá normal. Acho que voltou. Repete o que você falou aí. Primeiro, quem quiser responder, né? A igreja ela sofre perseguição? Primeiro ponto. E que tipo de perseguição ela sofre hoje? Eu estava falando da seguinte forma: o evangelho é um evangelho de perseguição. E os mártires da igreja foi provocado por essa perseguição. O evangelho é cheio de perseguição. E a pergunta é: temos perseguição hoje? E que tipo de perseguição que nós sofremos hoje? Pode ficar à vontade. Nós temos perseguição. Pode falar. Graças a Deus, nós não somos um país onde a nossa igreja é proibida, né? Tipo, é igual os cristãos perseguidos. Dessa cultura, assim, tipo, vai ser morto, vai ser preso, vai ser enviado para outro lugar. Nós não somos esse tipo de país, mas a nossa perseguição hoje é o quê? Qualquer coisinha que o pastor fala, o cantor fala, já vira motivo de você ser o quê? Exposto, de você sofrer uma penalidade, né? Que é sofrer um processo, das pessoas pararem de seguir, das pessoas falarem mal de você, do seu nome ir para todas as redes sociais, entendeu? Então, isso se torna uma perseguição. A gente teve esse modelo, acho que uns 2 meses atrás, quando a Bruna Carla falou o ano passado no podcast, você tem noção? Verdade. Ela participou do podcast ano passado, falou que ela tem um amigo homossexual que ela considera muito como amigo, né? Que mexe com o cabelo dela e tal, mas que ela não iria no casamento dele, por causa que ela não concordava com aquilo. Isso que aconteceu ano passado, jogaram esse ano. E aí ela foi perseguida, porque o povo, né, a mídia secular foi em cima dela, falando que ela está errada e várias outras coisas, né? Próprios cristãos também, que prejudicaram ela, ao invés de defender, também falou que ela estava errada. E aí, com certeza, ela passou por muita coisa,
né? Eu não sei se chegou a ter processo contra ela, mas que perseguiram ela, entendeu? Porque nos bastidores são muitas mensagens ruins que eles mandam. Então, a igreja é, sim, perseguida. Aqui no Brasil, essa forma de perseguição. Às vezes, nós não somos conhecidos no mundo todo, mas a gente pode sofrer perseguição dentro da nossa família, de alguém que não é cristão ou de alguém que não é da mesma religião que a gente, pode também perseguir a gente, né? Nessa forma, nessa maneira. Sim, sim. Sim, muito bem colocado. A gente sofre uma perseguição, não como em alguns países aí onde os cristãos são mortos, literalmente mortos, massacrados, escorraçados, né? Mas nós sofremos o cristão hoje em si, ele sofre uma perseguição, talvez silenciosa, De por enquanto. ideologia, né? Perseguição Sim, ideológica, de ideias. mas assim, eu tenho eu tenho Só um assim comentário rapidinho, né? Oi? Só um comentário rapidinho. Achei que Manuela ia tomar o seu lugar, pelo tanto que ela falou. Não dá nem para responder. E ele ficou aqui mandando eu calar a boca. Assim, mas assim, eu ocupo um pouco desse tipo de perseguição para alguns que não me representam, e assim eu falo abertamente, de alguns líderes evangélicos que pelo menos a mim, não me representam, né? Que em vez de ficar com a matraquinha fechada, gostam muito de ficar na mídia. Eles não estão querendo proteger, estão querendo se aparecer. Esse é o grande problema, tá? E no dia dessa semana passada eu vi Rodrigo Silva, né? Ele é da Igreja Adventista, um historiador muito bem conceituado. Ele foi chamado para passar num debate com um pai de santo, né? Na fala, esse pai de santo, ele falou que ele foi levado ao júri pelos evangélicos. Aí ele falou, os evangélicos nos levaram para júri, não sei o quê. Aí, quando passaram a palavra para o Rodrigo Silva, ele falou assim, peraí, vamos pontuar. Eu sou evangélico, mas você não pode generalizar uma ou duas pessoas que te levaram para lá. Então, ou seja, eu não levei ninguém para júri, né? Eu não levei ninguém para júri. Então, você não pode pegar uma totalidade e colocar num saco só onde tem um, dois ou três, né, que estão fazendo esse tipo de ideologia e colocar numa bagagem só e amarrar essa sacola e jogar que todo mundo são isso. Não. Aí ele citou algo muito interessante, que ele falou, tem pessoas que às vezes nem sabem ler, que só vão na igreja para orar e glorificar a Deus. As pessoas não podem ser colocadas nesse lugar. Então, assim, essas pessoas que se falam que são voz de Deus, eu fico meio... porque eu sempre falo, não é aquilo que você fala, mas como você fala e se expressa. Da forma que alguns, principalmente líderes pentecostais, falam, e assim eu não culpo, mas assim, me dá a entender que é algo de ódio, né? Que é algo... Porque assim, a oratória pentecostal é aquela oratória do discurso elevado, né? Do som, do grave alto, né? Então, isso soa, às vezes, um pouco meio agressivo para pessoas que não entendem, pessoas que não conhecem. Então, assim, as pessoas, às vezes, confundem isso. Então, assim, nós também, e assim, talvez não nós, mas algumas pessoas que se titulam nossos representantes, talvez tenham um percentual de culpa nessas questões, desta briga, né? E também aquela perseguição que nós, às vezes, passamos da seguinte forma. Uma pessoa, um advogado, por exemplo, para não usar viés religioso, um médico talvez vai lá e
sei, assassina alguém, mata alguém, talvez só coloque lá, fulano de tal matou fulano de tal. Mas vai um pastor, comete alguma coisa, né? Alguma coisa errada, eles fazem, tem a ênfase de destacar pastor João, pastor Pedro, pastor não sei o quê, roubou, matou, avançou o sinal, atropelou. Eles fazem questão de colocar o título, né? E assim, e às vezes também muitos líderes também dão motivos para isso. Mas assim, a igreja ela sofre essa perseguição. Essa perseguição talvez pode crescer, e a tendência é que cresça, né? Porque para quem gosta de ler Bíblia sabe que não é uma questão de melhora, mas uma questão de decadência e piora, porque se nós queremos ver o arrebatamento, nós temos que acreditar na piora das coisas que estão acontecendo. Para aqueles que estão em Cristo, nós bem sabemos que nós vamos, creio eu, subir, né? E estar com Jesus lá no céu. Mas para aqueles que ficam, a questão é muito interessante para pensar. Então vamos lá. Nós falamos sobre os evangelhos para os gentios. Agora nós vamos falar que Lucas também ele aborda muito esse tema do evangelho dos marginalizados, né? Marginalizados. Quem gosta de pregar muito nesse viés teológico são a teologia da missão integral, né? A teologia da missão integral ela tem esse viés teológico de integralizar aqueles que são marginalizados. Eles têm muito essa nuance, até bem gratificante isso, né? Mas a teologia da missão integral, para quem nunca soube, ninguém nunca teve contato, é algo muito interessante. Alguns teólogos não concordam, e assim, a gente não tem que concordar com todo mundo. Mas apresentar Jesus como Salvador de toda a raça humana, Lucas não esqueceu daqueles que vivem às margens da sociedade. Certas histórias populares, como o filho pródigo, bom samaritano, são encontrados somente nesse evangelho e tem uma ênfase especial no cuidado de Deus para com os aflitos e marginalizados. Na sociedade da época, estão ouvindo Davi, né? Grupos como gentios, samaritanos, mulheres, crianças, cobradores de impostos, pecadores e outros considerados marginalizados em Israel, conquistaram a compaixão e a atenção de Lucas na escrita do seu livro. Lucas dá especial atenção às mulheres de seu evangelho e relata a forma intensa a presença feminina no ministério de Jesus. Então, ou seja, primeiro, Lucas ele vai enfatizar muitas questões dos marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade, né? Que é assim que significa. Samaritanos, né? Os judeus não podiam ver um samaritano. Então, assim, Lucas vai dar muita ênfase porque ele quer realmente mostrar para os judeus que o evangelho de Jesus não é simplesmente um evangelho estático, mas é um evangelho dinâmico, que tem que se expandir e que se expandiu. Por isso que hoje nós estamos aqui falando sobre Bíblia, né? Então, assim, para alguns teólogos mais não conservadores, vai dizer, deu certo, né? E deu muito certo, porque o evangelho hoje expandiu para os quatro cantos da terra, né? Então, Lucas, ele quer dizer para as pessoas que o quê? Além de dizer para os judeus, ele quer dizer para os gentios também, ele quer dar uma mensagem para os gentios, que o evangelho de Cristo também é para você, porque para uma pessoa gentílica, para ele a salvação é só no povo judeu, é o povo eleito de Israel, aquele que saiu lá da promessa abraâmica e está chegando aqui, se tornou o povo judaico. Então, ou seja, ele também quer, além de passar uma mensagem para os judeus de que o evangelho não é somente deles, ele também quer passar uma mensagem para os gentios dizendo, o evangelho é para vocês também, né? Então, assim, uma outra questão é que ele vai dar ênfase às crianças, as crianças também vão ter voz, né? E os cobradores de impostos, os judeus também ele vai chamar um discípulo dele para ser um discípulo dele, um cobrador de impostos, que deixa a mesa de coletaria e segue ele,
né? Então, assim, esse evangelho, ele mostra muito esse dinamismo, né? Essa interlocução, não de ficar num lugar só, mas de expandir para outras pessoas, porque imagine se fique só num lugar, e aqui a gente pode fazer um comparativo, né? Imagine o seu ministério, o nosso ministério, se nós ficássemos só ali, né? Pregando somente para crente. Né? Eu prego para Rafael, Rafael prega para mim. É claro que aí há uma edificação, nós precisamos de ouvir, de meditar, de estar nessa palavra, mas nós não fazemos. Imagine só, eu unjo o Rafael me unge, né? E nós não fazemos discípulos, né? Nós não conseguimos fazer discípulos, né? Transformar pessoas também em discípulos. Nós quebramos um elo, né? Por se dizer só, porque a grande perspectiva do Evangelho é que nós possamos se tornar e fazer discípulos. E isso é muito interessante, porque Jesus, ele veio e fez discípulos. Os discípulos de Jesus propagaram mais discípulos. Então, uma igreja que se preze é essa igreja que tem a capacidade de promover discípulos de Cristo. E isso, talvez, a igreja perdeu, tá? Assim, eu não generalizo, mas, às vezes, muitas das igrejas perderam esse dinamismo. Ficou muito focado nas coisas, né? No que eu posso crescer, no que eu posso ter, e esqueceu de propagar esse discipulado, né? Nós criamos, eu sempre brinco que às vezes nós criamos monstrengos crentes, né? Monstrengos crentes é esses crentes que não estão bem com nada. Passou por dificuldade, ele sai, né? O crente monstrengo, para mim, é esse crente que é esse discípulo, você dizer assim, não sei nem se pode se chamar desse discípulo, é esse discípulo que quer bênção o tempo todo, né? E ele esquece do evangelho da perseguição, né? Não aqui que eu não quero desmistificar a prosperidade nem bênção, longe de mim, que eu gosto, que eu também eu sou carente dessas bênçãos do Senhor, mas esse tipo de crentes, né, e de pessoas que nós vamos tratando, de que se acostumaram que todo culto tem milagre, todo culto tem bênção, que todo culto tem, Deus vai falar, e às vezes Deus não quer falar, entende? E às vezes Deus não quer, às vezes quando Jesus estava na multidão, até o próprio Jesus falava assim, eu vou para a parte, vou sair fora daqui, eu pego o barco, entra no barco e some daqui, que não aguentava mais. Por quê? Porque há esse tipo, porque a partir do momento que Jesus escala, isso aqui é uma palavra usada por, se eu não me falha a memória, acho que não acho aqui agora, mas foi algum livro que eu li, que Hernán Dias Lopes, lembrei, que quando Deus cala, quem vai falar é o homem. E isso é perigoso. E porque nós temos que ir até onde Deus vai, aonde Deus quer que ir. Porque a partir do momento que Deus calar, o homem vai falar, e é por isso que nós vemos essas questões de confusões, de intrigas e de disse-me-disse dentro de várias denominações, né? Não só em algumas, mas em várias, porque acha que nós temos que falar o tempo. E essas pessoas ficam alicerçadas e presas nisso, né? Elas não vão para o culto mais porque ela tem que glorificar a Deus. Elas não dizimam mais porque elas têm que devolver para Deus ou ajudar na obra de Deus. Não, elas devolvem o dízimo porque elas têm elas acham que ela dando o dízimo vai faltar alguma coisa na casa dela. Elas dando o dízimo, Deus vai acabar com o salário dela. Não, elas têm que ir, porque aquilo é um meio de glorificação no nome de Deus. Eu glorifico a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, assim, às vezes nós temos esse mecanismo, né? Se eu não dar, rapaz, o gafanhoto vai comer lá em casa. Sim, né? Então, esse pensamento, ele é mesquinho. Esse pensamento, ele é curto, ele é maldoso, porque aí há um jogo de interesse, né? E a igreja, e Deus, e Cristo, e nós, não tem que ser um jogo de interesse, né? É um jogo, algo de amor, é algo de entrega, né? O evangelho é essa entrega.
E às vezes nós queremos tirar, nós não queremos entregar nada. Nós só queremos que o evangelho nos dá. E esse é o grande perigo hoje das questões hoje voltadas às pessoas que não estão mais, se congregando, né? Nós falamos na escola bíblica dominical sobre os desigrejados, né? As pessoas que não se congregam mais, porque se frustram com esse tipo de mecanismo, né? Esse mecanismo de consumo, de devolução. O meu dízimo não é mais uma glorificação a Deus. O meu dízimo é um título de capitalização. Porque se eu dou 200 aqui, Deus vai me dar 400 lá. Isso não está escrito em lugar nenhum. Entende? Então, assim, Lucas, ele quer que as pessoas entendam que o evangelho dele é esse evangelho onde Deus ele está espalhado, ou quer se espalhar, esse espírito, né, vivificador, de união, de unidade e de amor fraternal com todos. Vamos lá. Agora aqui eu queria, talvez, falar um pouco mais sobre o evangelho das mulheres, né? Lucas também é conhecido como o evangelho das mulheres. O evangelho de Lucas tem sido chamado por muitos de evangelho da mulher, né? Perceba a lista, né, que ele vai dar um slide próximo aí, se eu não me engano, o slide 7, ele traz uma lista, né, de relatos de Lucas, tipo, exemplo, Maria, mãe de Jesus, Isabel, a mãe de João Batista, em Lucas 1:2, Ana, profetisa, Lucas 2, a sogra de Pedro, curado da febre, Lucas 4, a viúva de Naim, Lucas 7, a mulher pecadora na casa de Simão, que ungiu Jesus, Lucas 7, Maria Madalena, curada de espíritos malignos, Lucas 8. A mulher do fluxo de sangue, Lucas 8 também, só que no verso 43 a 48. Joana, mulher de Cusa, e Susana, que servia Jesus em Lucas 8. Maria e Marta, irmãs de Lázaro. A mulher dentre a multidão. A mulher encurvada, a mulher da parábola da moeda perdida. A viúva que pedia justiça na parábola da oração perseverante. A viúva pobre, em Lucas 21, as filhas de Jerusalém que lamentavam por Jesus, em Lucas 23. Né? Então, assim, por isso que ele é conhecido, porque ele dá muita ênfase à mulher, à figura feminina. Né? Se nós formos olhar culturalmente, a mulher, principalmente no Antigo Testamento, e sucessivamente também no Novo Testamento, a mulher não tinha muita voz, né? E nós vamos olhar nos séculos passados também, a mulher foi conquistando o seu espaço no decorrer do tempo. Né? A figura feminina, em alguns séculos atrás, era aquela figura da mater, né? Que vai dizer que é aquela mulher que cuida da casa. Né? Então, às vezes, vê muitas piadinhas, né? Que quando mulher vai tirar carteira, aí alguns falam assim, vai tirar carteira para dirigir fogão. Esse tipo de piada ainda soa ainda nos nossos dias, né? E assim, a mulher conseguiu o seu espaço, né? E eu assim, eu falo com um pouco de propriedade que principalmente se tratando das igrejas Assembleias de Deus, se tratando principalmente das igrejas Assembleias de Deus, a mulher é figura marcante, porque em qualquer igreja que você vai, 85% dela é formada por mulheres. A sustentabilidade da igreja hoje, principalmente das igrejas evangélicas, essa figura feminina ela é bem marcante. Porque talvez você pode perguntar para mim, mas por que isso? Por que talvez isso, né? Porque talvez da desfiguração do homem de desistir daquilo que o homem tem essa capacidade de desistir das coisas, né? A mulher não, a mulher quando ela pega algo para fazer, ela vai fazer mesmo que dê errado lá na frente, ela vai fazer, vai dar continuidade a isso. Então, assim, quando você vai observando esse tipo de coisa, você observa esse pré-estabelecimento conceitual, né? Esse preconceito. E hoje também na nossa sociedade não se sanou esse tipo de preconceito, né? Essa busca. Hoje você, alguns séculos atrás, você nem imaginaria uma mulher se candidatando. Hoje nós vemos aí até, acho que tem partido feminino, não me falha a memória, eu não
não sigo muitas questões políticas, não sou muito envolvido nisso, mas nós temos, a mulher foi conquistando seu espaço dentro da sociedade. Figura lá atrás que não é tão evidente, né? E lá a mulher era um bem, literalmente, ela só servia para cuidar do lar, cuidar dos filhos e procriação. Então, assim, hoje nós temos terapeutas de casais, hoje nós temos várias formas de mecanismo, né? Eu não veria o meu avô, né, passando um pano no chão, né, para ajudar a esposa. Talvez eu eu nunca vi isso, né? Mas hoje essa configuração já mudou. Hoje nós temos mulheres que sustentam lá, né? Então, ou seja, essa luta, essa conquista, ao meu ver, muito interessante. Agora, se tratando em questões teológicas, né, Tô a mulher esperando. hoje... Oi, pode falar. Tô esperando, Manuel, arranjar um emprego melhor aí, que paga um dinheiro bom para me ficar em casa, entendeu? É, Eu entendi isso aí, eu que estou esperando mudou. também, Patrícia arrumar também, para mim ficar só estudando, entendeu? Ficar só estudando também. Então, assim, são esses tipos de coisas. Então, e se tratando no meio teológico, quando eu falo meio teológico, eu falo em todas as áreas, né? E, assim, hoje tem um desafio também enorme em questões, e aqui eu não falo assim, tá? Desculpa, eu não falo como evangelista da Igreja Assembleia de Deus, eu falo como professor de teologia, e há um espaço muito grande, né? E há também uma resistência muito grande, que já foi maior, talvez o pastor Davi está assistindo aí, possa também nos ajudar aí, que ele acho que se tratando de Assembleia de Deus, eu acho que ele é o mais, não velho, mais antigo aqui entre nós, mas assim, melhorou muito se tratando de questões da Assembleia de Deus sobre a questão da figura feminina, né? Eu peguei hoje, eu peguei um tempo de convertido meu, as mulheres não poderiam subir no púlpito, né? Elas não poderiam subir no púlpito onde os homens ficavam. Sempre a figura da Assembleia de Deus é o púlpito lá no alto, movido pela imagem masculina, e geralmente se colocava-se um púlpito na frente, lá embaixo, aonde a mulher poderia pregar, onde a mulher poderia louvar ali embaixo, mas o púlpito não era esse habitat dela. E isso foi mudando, né? E assim, nós tivemos uma melhora muito grande nessa questão, né? E nós estamos falando principalmente de assembleia tradicional, mas nós tivemos um avanço nesse tipo de questão. Talvez explicar mais o porquê desse avanço. Perca de membresia? Talvez. Medo? Quem sabe? Então, assim, são vários mecanismos que nós podemos estudar. Então, para quem... né, e assim, nós temos vários teólogos ou teóricos, né, que estudam sobre essas questões, sobre a socialização da mulher nos púlpitos. Eu acho que, se não me engano, tem até uma tese de mestrado sobre isso de algum colega que estudou comigo com o Davi, não sei, não me fala a memória, mas nós temos essa evolução, né? Assim, hoje a mulher ela está inserida em qualquer contexto social. Sobre isso, alguém queria comentar alguma coisa sobre essa questão do enfoque feminino nas questões teológicas, nas questões de público? Você pode ficar à vontade, pode abrir o áudio aí, pode participar. Não continuarei. Então, eu quero falar rapidinho. Eu acho que da mesma maneira aí, que... ele está me controlando. Eu acho que da mesma maneira que isso é muito bom para a gente, né, para as mulheres, porque
não só em questão de ter espaço na igreja, mas tem questão de ter espaço na sociedade. E por mais que seja muito bom, a gente ainda corre riscos de ser cortadas, entendeu? Porque tem denominações que não aceitam ainda, né? Não consagram mulheres, e isso é um outro assunto. Mas, assim, a parte que eu acho negativo é porque, infelizmente, muitas mulheres não estão sabendo lidar com esse poder, né? Com essa chance que nós estamos recebendo. Por quê? Muitas mulheres fazem o errado, entendeu? Se posicionem errado, ao invés de estar levantando uma bandeira da salvação, entendeu? Tem muita gente seguindo, tem muita gente olhando, tem muita gente que vai atrás daquilo que a pessoa fala, e ela, ao invés de abrir boca para falar coisas de Deus, fala coisas sobre si. E aí cai por terra toda aquela luta, né? Porque quando a gente olha para a Assembleia de Deus, não foi só Gunnar Wigg e Daniel Berg que sustentou a Assembleia de Deus aqui. Foi a mulher, né? Só não lembro de qual, não sei se os dois. Foi a Frida, né? Ela está comentando aqui. Entendeu? Então, assim, ela teve um papel super importante, que se a gente olhar para a história dela, a gente tem muito mais armas hoje para ajudar, para influenciar, para fazer, para mover, fazer acontecer. Só que aí a gente acaba usando da maneira errada. Infelizmente, é igual eu estava assistindo hoje um vídeo de uma pregadora muito famosa, que ela, uns 5 anos atrás, ela era da Assembleia, se não me engano. E aquela pregadora que pregava a marreta. Depois, ano passado, não sei o que aconteceu lá, surgiu a bomba que ela traiu, que o marido dela tinha traído ela. Aí eles se separaram. Só que aí, esse ano, ela confirmou que foi ela que tinha traído ele. Então, assim, olha o tanto de coisa que ela perde. Uma pregadora que era muito vista, muito respeitada, porque ela falava a verdade. Só que hoje, quando você assiste os vídeos dela, você fica pensando, será que isso é verdade que ela está falando? Porque não vê mais verdade. Então, assim, é mais uma chance que está indo embora, entendeu? Ela perde a credibilidade, né? E isso é fundamental hoje no ministério de qualquer um, né? Credibilidade. A partir do momento que você perde a credibilidade, para reconquistá-lo, ele é muito difícil. É muito difícil quando é um ministro, um pastor ou qualquer pessoa, ele perde essa credibilidade. Então, é muito interessante. Oi, pode falar. Eu posso dar uma falazinha também aí? Fique à vontade. A paz do Senhor para todos. Eu estou acompanhando vocês aqui, mas não estou conseguindo acompanhar 100%, porque eu estou na casa da minha sogra aqui. Estava conversando com os sobrinhos. O pau está quebrando aqui. Mas eu estou pegando um pouquinho aí dessa fala em relação à mulher, e eu queria dar uma participaçãozinha também. Pode ficar à vontade. É muito relevante, né, a gente destacar hoje o papel das mulheres. E quando você pontuou aí que hoje, nas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, né, vamos dizer quase que um público em geral, a maioria são mulheres. E a gente precisa entender a força que tem isso. A gente precisa entender a força que tem isso, a relevância que tem, porque... E o perigo, né? A Emanuele consegue pontuar bem aí, quando ela apresenta a questão do perigo que há nessa questão da mulher chegando agora à liderança. Porque uma vez que falta homem, realmente é a mulher que vai ser usada, né? Não no sentido machista, não no sentido machista, mas no sentido de pessoas que têm talento. Infelizmente, o machismo impediu durante muito tempo a mulher chegar a determinados lugares. Se você pegar hoje nas igrejas aí, as irmãs, esposas de pastores principalmente, né, aquelas pessoas mais antigas, grande parte delas são mais pastoras do que o pastor marido. Verdade. Entendeu?
porque são mais acolhedoras, são mais conselheiras, são mais crentes, entendeu? Tem um conforto, às vezes, melhor do que o próprio marido, que às vezes o marido ele se torna, né, uma pessoa num aspecto assim tão jurídico, falando assim em termos de questões de igreja, que ele já começa a não ter sensibilidade de ovelha, de um pastor que cuida de ovelha, né? E às vezes a mulher ela ganha esse espaço muito mais que o homem. Verdade. É importante a gente destacar, são dois polos, né? Uma coisa é a valorização da mulher. Agora tem um outro, que é o risco desse empoderamento, né? Subir a cabeça da mulher e ela achar que ela virou o cabeça da casa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado a isso, porque a gente está vivendo talvez um período de transição que, se Jesus não voltar, daqui a 10, 15 anos, por aí assim, se hoje a gente já vê uma quantidade de igrejas que tem pastoras à frente, isso aí você vai ver talvez muito mais daqui a uns 10, 15 anos. Sim, sim, sim. E outra coisa, hoje as nossas igrejas de Assembleia de Deus não reconhecem a pastora, o ministério de pastora. Mas por que não reconhece? Porque a maioria dos pastores que ainda estão na gestão, que ainda estão à frente das convenções, das nacionais, né, da convenção geral, são pessoas ainda mais antigas. Só que essas pessoas não vão ficar para a raiz, né? Elas vão indo embora. Quando elas vão indo embora, que vai se renovando, a gestão da igreja, num contexto assim amplo, num contexto macro, quando essa gestão vai se renovando, as ideias também vão se renovando. E com o avanço da teologia, o machismo vai desaparecer e as mulheres vão ter muito mais espaço que os homens. Isso é uma grande verdade, né? Infelizmente, nós temos visto aí muitos homens, né? Vamos até tirar fora o escândalo, né? Mas muitos homens não estão mais valorizando o chamado. As pessoas não querem mais andar o caminho do chamado, entendeu? Eles já querem se precipitando e já assumindo posições. Hoje, por exemplo, você vê multiplicar em grande escala aí o título de apóstolo. Sim. Né? Apóstolo. Isso é coisa agora da nova geração, entendeu? Você vai ver, até os anos 2000, você não tinha essa palavra apóstolo. Né? Você tinha lá pastor. Ué. Então, hoje, se o título apóstolo dá mais ibope, porque o evangelho, no Brasil, por exemplo, ele se expandiu, né? Se você pegar pelos dados estatísticos aí, a quantidade de evangélicos no Brasil nas décadas, né, de 90, 80, era uma quantidade. Hoje, o Brasil é mais, vamos somando as religiões de visão cristã, é mais de 50% cristão, somando catolicismo, com todas as religiões que são cristãs. Né, ultrapassa aí os 60% cristão, entendeu? Somado a evangélicos e católicos. E aí, nessa grande massa, você tem uma grande quantidade de evangélicos e que vai crescendo cada dia mais. E com o movimento não pentecostal, a igreja vai ainda crescendo muito mais. Então, no meio desse grande número de povo, se multiplicou o número de pastores. Então, tem que surgir alguns apóstolos, ou seja, supostamente está acima dos pastores, né? Sim. E é um título que vai se ganhando. E hoje a mulher vai conquistando espaço. Então, uma coisa que a gente precisa ter nesse papel é realmente valorizar as mulheres, né? Conceder a elas, sim, o privilégio do trabalho, de exercer a função, né? Também de dirigente, de pastora, né? De exercer a função. Infelizmente, a nossa denominação ainda não reconhece, mas não reconhece no título, mas reconhece na função, no exercício, né? Reconhece no exercício. E a gente deve, sim, valorizar. A única preocupação que eu tenho com isso é as pessoas, às vezes, se julgar, a mulher, por exemplo, se tornar uma pastora e ela se julgar ser a cabeça da casa, entendeu? Esse é o problema, esse é o desafio que eu acho que as mulheres têm que vencer para elas não trilhar por esse caminho. Né? Nós temos algumas pastoras que eu conheço, por exemplo, que são mulheres assim de punho muito firme na igreja, né? E a gente, pelo que transparece, na casa ela também manda, entendeu? Sim. E aí o homem é como se fosse um servo, né? O papel se inverte, então isso é perigoso.
Não que deve haver autoritarismo, não que deve haver violência na relação, né? Não é questão de mandar ou desmandar, mas é questão de cada um exercer o seu papel. Amém? Então, eu Amém. entendo assim que é um benefício para o crescimento da igreja, o desenvolver da mulher, a mulher trabalhando, a mulher à frente da obra, a mulher pregando, a mulher sendo missionária, né? A mulher evangelizando, mas também há um perigo do espaço conquistado fazer com que ela entenda que ela agora se tornou superior ao homem. E isso é a visão que tem pregado o feminismo, né? E a gente precisa entender e separar essas coisas. Amém? Amém, amém. Então, assim, pontos Deus muito, abençoe. muito, amém. Pontos muito importantes, muito relevantes, né? O meu grande problema com isso, e aqui eu não quero falar, não falo só na questão feminina, mas na questão masculina, como você sai, e como você chega ao título, né? Assim, né? Igual o pastor Davi estava falando, agora tem um apóstolo, porque hoje tem o nome apóstolo, né? Que traz mais ênfase. Mas, assim, como que você sai, né? O crescimento de igreja hoje é da seguinte forma: eu não consigo ficar debaixo de uma autoridade, e então eu abro e me intitulo autoridade, entende? Esse é o grande problema para mim, porque o crescimento, e que tipo de crescimento de igreja é esse? Um crescimento de igreja que não consegue ficar debaixo de tutela ou autoridade de ninguém. Se eu não concordo e se eu não quero estar debaixo da autoridade do Leandro, eu vou lá e abro uma porta lá em qualquer, me intitulo apóstolo ou apóstola, e ali abro uma igreja, né? E esse tipo de igreja que me incomoda, porque tange da seguinte forma: eu vou desmistificar aquilo que o meu antigo líder falou. Geralmente é assim, tá? E assim, você quer duvidar sobre isso, você vai numa igreja que você conhece alguém que saiu de uma igreja tal, e você conhece o antigo pastor como pregava, e você vai ver essa pessoa pregando totalmente diferente. Então, assim, esse tipo de crescimento de igreja que a gente quer é o tipo de igreja de crescimento de Cristo. Então, assim, aí nós entraremos em outra discussão que eu não quero entrar agora nesse momento. E eu quero falar um pouco mais sobre Lucas, né? O próximo slide aí vai falar o Espírito Santo e o Evangelho de Lucas. Lucas também dá ênfase ao Espírito Santo, né? Lucas dá grande ênfase à atuação do Espírito Santo, levando em consideração tanto a vida de Jesus quanto ao ministério da igreja. Por 16 vezes a ação poderosa do Espírito Santo se destaca no Evangelho. E podemos citar como exemplo a notícia da descida do Espírito Santo sobre Maria, né, Lucas capítulo 35, o encontro de Maria e Isabel entre a última cheia do Espírito, né, Lucas 1:41, Zacarias, marido de Isabel, cheio do Espírito Santo, em Lucas capítulo 1 também, só que no versículo 67 e 69. O Espírito desce sobre Jesus em forma corpórea, né, de pomba, em Lucas capítulo 3. Ele leva Jesus para o deserto para ser tentado, em Lucas capítulo 4. E após sua vitória sobre a tentação, Jesus volta para a Galiléia no poder do Espírito. O Espírito é enfatizado de modo poderoso e claro nas Escrituras de Lucas, tanto no seu Evangelho como em Atos, né? Que nós percebemos que Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. É um compêndio maravilhoso, e principalmente a atuação do Espírito Santo, que é a descida do Espírito Santo em Atos, mas ele também faz algumas ênfases no Evangelho de Lucas, né? Sobre a questão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é muito efetivo, né, no Evangelho de Lucas, né, como ser cheio. Então, assim, é uma característica muito bem parecida quando ele vai escrever Atos, né? A forma como ele escreve, de ser cheio, né? O Espírito Santo veio sobre, né? Essa questão de como se fosse uma forma corpórea de pouso, né? Como se o Espírito Santo pousasse em alguém. Então, assim,
Lucas também vai enfatizar muito a questão do Espírito Santo. Um outro ponto é a peculiaridade do Evangelho de Lucas, né? Registra parábolas que não tem outro evangelho. Bom samaritano, rico e sensato, filho pródigo, rico e Lázaro, fariseu e publicano, entre outros. Somente em Lucas encontramos o Cântico de Maria, Lucas capítulo 1, 46 e 55, de Zacarias, Lucas 1, 68 e 69, dos anjos em Lucas 2, 14 e de Simeão, Lucas 2, 29 e 32. Ele é o único evangelista que relata a ascensão de Jesus. Lucas é admirável, pois abriu mão de uma vida próspera, porque ele era médico, renunciando a si mesmo para seguir Jesus, dedicando toda a sua vida ao do progresso do evangelho. Isso que é muito interessante, porque você vê um médico largando tudo aquilo que ele talvez ele estudou, tudo aquilo que ele aprendeu para seguir o mestre. É uma alta negação de si mesmo para seguir Jesus. Então, isso é muito interessante, porque se nós contextualizarmos para os nossos dias de hoje ninguém quer deixar nada para seguir Jesus. Né? E, assim, Jesus vira segundo plano hoje na vida do cristão hoje. E Lucas, ele enfatiza muito isso. E Lucas, ele tem essa denotação, né? Uma coisa é você pegar um que está lá fazendo nada. Vem cá e me segue, não tem nada para fazer, eu vou. Agora você pensa uma pessoa formada em medicina hoje, no nosso dia de hoje, né? Pegou o diploma, está trabalhando nos melhores hospitais, tem um bom salário, e aí Jesus vai lá e chama, aí vem ser meu discípulo. E aí, tem coragem? Aí talvez nós podemos contar com algumas pessoas e falar, mas essa pergunta não é pertinente nos nossos dias atuais. Jesus nunca iria fazer isso. Será? Entende? Então, assim, esse evangelho, repito, esse evangelho da negação, esse evangelho do desprendimento às coisas do mundo, talvez hoje não é tão evidente para nós, mas foi evidente para esses primeiros discípulos de Jesus. Ele se torna companheiro e principal ajudador de Paulo em seu ministério, sendo o único a estar com Paulo até o fim. Ele vai dizer, só Lucas está comigo, afirma Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. E aqui eu cito mais uma vez, para quem não assistiu, para você entender um pouquinho sobre as questões de Paulo. Você vai ver Lucas indo na prisão, conversando com Paulo sobre acerca dos escritos de Atos, assim sucessivamente, e você vai perceber, né, Paulo, apóstolo de Cristo, e ali você vê Lucas indo encontrar com ele. Timóteo, ele vai pedir, pede para trazer a minha capa, e também pede para trazer os pergaminhos. Então, mesmo preso, Paulo estava lá, e Lucas, né, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele fala, só Lucas está comigo. Ou seja, todos os outros abandonaram, mas Lucas estava ali junto com ele, talvez para escrever mais, para pegar mais relatos sobre Jesus. Eu não creio nessa diretriz, mas creio mais num amigo sincero que foi com Paulo até o final, né? E assim, o livro de Lucas ele é muito interessante, que Lucas ele nos traz alguns relatos muito interessantes, algumas palavras técnicas também que nos ajuda muito no compreendimento, né, das questões de Deus, de Jesus, nas questões do Espírito Santo em Atos. Se não fosse Atos dos Apóstolos, talvez não sei o que seria do Espírito Santo, né? Para nós entendermos melhor essa descida do Espírito Santo, esse poder, né? O Paraclito, né? O Paracleto, bem traduza da melhor forma, né? Esse Consolador, esse Espírito da verdade, com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma autoridade, né? De Jesus, quando vai para o Pai, mas ele dá esse Paracleto para a gente, né? Esse Espírito Santo que está conosco e permanece conosco. Então, Lucas nos ajuda
a entender muito essa questão. E, assim, como sempre, eu gostaria também de... Deixa eu ver se ele está aqui, tá? Para entendermos um pouquinho sobre essas questões, é isso aqui, ó, Pentecostes. Né? Essa história é a nossa história. Aqui ele faz um paralelo, Lucas e Atos. Né? O mover do Espírito Santo de Deus no livro de Lucas e o mover do Espírito Santo de Deus no livro de Atos. E aqui a gente tem um entendimento, né? Então, assim, tem muita gente que fala que é pentecostal, mas às vezes nunca leu nada sobre pentecostalismo, né? Não sabe nem o que é. Aí você pergunta para ela, fala assim, eu sou pentecostal. Por que você é pentecostal? Ah, porque eu pulo, sapateio, falo um charambandada para lá e para cá, telefone de Jeová, e eu sou pentecostal. Então, ou seja, nunca leu nada, nunca descobriu nada sobre pentecostalismo, né? E às vezes nem leu a Bíblia, né? Aí você fala, talvez se você perguntasse para a pessoa de onde que vem as línguas estranhas, é perigoso ela nem saber de onde que vem. Então, assim, assim, nem todo mundo é igual a todo mundo. Eu sou uma pessoa que questiona muitas coisas. Eu quero entender isso, eu tenho que saber, eu tenho que entender esse movimento, eu tenho que entender por que o Espírito Santo age dessa forma, né? O que é línguas estranhas? Então, a pessoa que lê em Atos dos Apóstolos, lê lá em Atos capítulo 2, fala que estavam todos reunidos num só lugar, e o Espírito desceu sobre todo mundo, e ali começaram a falar em línguas repartidas como de fogo. Eu tenho que entender isso, né? É claro que às vezes ainda nós não entendemos muitas coisas revelatórias e divisíveis de Deus, mas eu tenho que procurar entender aquilo que eu estou inserido. Então, assim, o mínimo que eu tenho que fazer é ler a palavra do Senhor e entender e interpretar isso de alguma forma. Então, é um livro muito interessante para quem gosta, né, principalmente de Atos dos Apóstolos, de trazer sermões ou de pregar sobre uma pregação mais avivada, né, sobre as questões do Espírito Santo. É um livro muito interessante porque ele dá muitas referências bíblicas e a explicação dele, e ali é um escritor, é um escritor pentecostal, né, Robert Menezes, o nome dele, e assim, ele traz uma visão muito interessante. Fechando Lucas, nós vamos falar um pouquinho agora de João, o Evangelho do Filho de Deus, né? Mesmo escrito de forma bem mais simples, né? A erudição de João é bem mais simples. É compreensível que os evangelhos sinóticos, o Evangelho de João apresenta uma profundidade teológica que vai além dos evangelhos sinóticos. A antiga tradição da igreja atribui o quarto evangelho de João, que pertencia ao círculo dos mais íntimos, né? Quando você lê os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando você chega no livro de João, você vê uma escrita mais de alguém que está mais próximo, que viu de forma mais sucinta aquilo que ele escreve. Então, assim, por isso que é do círculo mais íntimos, ou seja, daqueles que estavam mais próximos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Nós vamos ver lá em Mateus 17, Marcos capítulo 13 também fala sobre isso. João escreveu o 4º evangelho em Éfeso, cidade da Ásia Menor, por volta de 95 depois de Cristo. Irineu, discípulo de Policarpo de Esmirna, a qual, por sua vez, fora discípulo do apóstolo João, testemunha sobre isso. Então, ou seja, a escrita de João é uma escrita mais simples, mas é uma escrita que evidencia os fatos de acordo com forma mais romantizada, por se dizer assim. Pode falar aí, quem abre o áudio, pode ficar à vontade. Oi, não estou conseguindo ouvir, tá? Estou travando. Quem estiver falando, deixa eu ver quem. Eu acho que... Vou continuar então, tá tudo bem aí? Alguma coisa na internet, travou? E tá tudo bem. Não, porque parece que eu vi alguém, acho que alguém iria falar. Deve ser Davi e os seus ruídos. Vamos lá. Então, João é o Evangelho do Filho de Deus. Outro fator que
pesa em favor da autoria de João são os detalhes que apenas uma testemunha ocular destacaria. Por exemplo, a fonte com 5 entradas, olha só, são coisas que são de destaque que você não vai ver no outro evangelho, né? Lá em João, capítulo 5, versículo 2. A fonte com 5 entradas, nas proximidades da porta das ovelhas. Olha só que coisa interessante. Ele te dá detalhes, riqueza de detalhes do ambiente a qual ele está escrevendo. E o lugar do pavimento que existia do lado de fora do pátio, do templo, né? João 19:13, são detalhes fornecidos que são confirmados por descobertas arqueológicas atuais. Números exatos em certas passagens, como 6 talhas para a água nas bodas de Canaã, 3/4 de milhas em João 5:19, 100 jardas, né? 153 peixes, João 21:11, nomes como de Natanael, Nicodemos e Malco, e muitas outras descrições. Esses fatos consolidam a antiga tradição acerca da autoria apostólica de João. Ou seja, João ele dá essa riqueza de detalhes, ele dá nomes, né? Ele descreve o ambiente a qual ele está inserido, o ambiente a qual ele transpassou, o ambiente a qual ele passou um certo momento com Jesus. Então, assim, a escrita de João é uma escrita muito, muito, muito interessante, e por ser também um linguajar mais simples, né, do que Lucas, que tem uma técnica mais aguçada sobre isso. A afirmação também da deidade de Jesus, né? Eu sou, deidade é a divindade de Jesus, tá? É Jesus como Deus. Então, essa afirmação da deidade de Jesus é quando ele comunica que eu sou, né? E no Evangelho de João, que Jesus Cristo foi diversas vezes e afirma a sua deidade, quando declara o eu sou. Nenhum outro senão o próprio Deus poderia alegar tal coisa. Então, ou seja, isso não poderia vir de outra coisa a não ser de Deus. Então, eu sou essa deidade, essa divindade de Deus. Abaixo segue uma lista de passagens de João em que Jesus se apresenta como eu sou. Eu sou o pão da vida, João 6. Eu sou a luz do mundo, João 8. Eu sou a porta, João 10. Eu sou o bom pastor, João 10, também no versículo 11, 14. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, e assim entre outras. Então, ou seja, João quer comprovar essa divindade de Jesus Cristo. Quem lê João, ele vai entender que Jesus é Deus. Aí talvez você poderia perguntar, mas por que disso? Porque há uma dificuldade, houve uma dificuldade, e há essa dificuldade ainda no mundo judaico, de reconhecer essa divindade de Jesus. Mas vamos perceber que em algumas religiões, Jesus foi simplesmente algum profeta que passou, algum tipo de profeta. Não se reconhece essa deidade ou essa divindade de Jesus Cristo. Então, quem lê o Evangelho de João, ele vai perceber que quando ele fala que eu sou, ele está demonstrando essa divindade, que ele é o mesmo, não acima, mas o mesmo patamar, por se dizer assim, de Deus. E isso foi discussões de várias controvérsias, de reconhecer o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai, o reconhecimento era inevitável, mas essa questão de Jesus como Deus e também do Espírito, que aí é uma questão pneumatológica, do Espírito também como Deus, foi questões de controvérsia durante os séculos. Um outro ponto também é o mundo espiritual do Evangelho de João. O Evangelho de João não começa com o nascimento de Cristo ou o seu ministério terreno, mas com a atividade característica do Filho de Deus antes de se tornar carne, como vemos em João 1,14. Então, ou seja, João dá mais ênfase a questões espirituais. João não está preocupado em genealogia. João não está preocupado em mostrar como Cristo nasceu, onde que ele ficou. Não, ele quer mostrar essa divindade de Deus, esse Deus Filho,
esse mundo espiritual do Evangelho de João. O objetivo de João era fortalecer a fé dos crentes e corrigir uma falsa doutrina que afirmava que o Espírito tinha vindo sobre o homem Jesus em seu batismo e o abandonara na cruz, né? Então, ou seja, tinha essa característica, né, de que o Espírito veio sobre Jesus, né, no batismo, mas quando estava na cruz o Espírito também foi embora, né, o gnosticismo, né, por se dizer assim. Então, João tinha que fortalecer essa fé dos crentes, corrigir isso. Ou seja, não, Jesus continua, o Espírito de Deus ainda permanece, entende? Ele ressuscitou. Então, ele tinha essa ênfase de caracterizar as questões. Uma outra ênfase que ele tinha também é que João deixou bem claro que Jesus Cristo era filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Né? Então, assim, essa foi também uma controvérsia muito grande que correu o século. Como assim? Ele é 100% homem, 100% Deus, vem em carne, esse reconhecimento de que Jesus vem em carne, é um reconhecimento, às vezes, que geram debates, né? Principalmente debate teológico. É somente João que compartilha sobre o ministério vindouro do Espírito com tanto vigor. Ele apresenta o Espírito Santo como Consolador e Paracletos, aquele que estaria ao lado, né, dos discípulos após sua ascensão. Esse Paracletos que também estaria ao lado dos discípulos, né? Não deixariam órfãos. O Espírito que está do lado, que está próximo, vai estar junto, não vai abandonar. Então, essa era a visão de João. Sempre de reforçar que os cristãos nunca vão estar sozinhos, mas que tem um paracleto, né? Que é esse Espírito, que é esse Consolador, que sempre vai estar junto de nós, e como se fosse o próprio Jesus que estaria perto, né? Então, isso é muito interessante. A igreja, né, tinha que resgatar essa questão do Paracleto, né? Um outro ponto, e por último, e aqui nós terminamos, é o Espírito Santo no Evangelho de João, né? Eu acho que é o último slide. As características do Espírito Santo como confortador, consolador, João 14,16, são apresentadas exclusivamente no Evangelho de João. Consolador é alguém como Jesus, o que estenderia o ministério de Cristo até o final desta era. João demonstra que o papel do Espírito atinge a cada faceta da vida. Em relação ao mundo, ele trabalha como aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8, 11. João também fala do novo nascimento, usando a expressão nascido do Espírito. Descreve assim como novo nascimento, João capítulo 3, versículo 6. João revela a função do Espírito Santo como continuar a obra de Jesus, guiando os crentes e a um entendimento mais amplo e elevado, capacitando-os a realizar obras maiores do que as realizadas por Jesus, João 14, 12. Então, ou seja, o Espírito atuante no Evangelho de João é esse Espírito consolador, que consola a partida de quem? Do Mestre, né? Que consola a ida de Jesus, mas que permanece através do seu Espírito, mas que é alguém como Jesus, né? Que tem a mesma característica, mas que também esse Espírito é aquele Espírito que tem um novo renascimento, né? Nós temos lá na questão de Nicodemos, João capítulo 3, que é necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, não tem como eu ser nascido do Espírito se eu não ter essa mudança, né? Então, ou seja, João enfatiza muito esse novo nascimento, o nascimento a morte do homem velho, o nascimento de um homem novo, né? De um homem restaurado, de um homem vivificado em Cristo. Então, João ele vai ver essa obra do Espírito
numa obra de mudança, né? Mas também que dá poderes para a realização de obras maiores do que a que Jesus fez. Então, ou seja, é um espírito que ele é consolador, que consola a partida do mestre, é um espírito que nos faz regenerar, no nascer de novo, mas também é um espírito que nos capacita para que nós possamos fazer obras maiores para Deus. Por isso dá até uma pregação, hein? Eu não tinha percebido, não, mas dá até uma pregação isso aqui. Então, ou seja, para João, esse espírito Tô anotando, atuante. Hã? tô anotando, hein? Então, ou seja, para João, é que a gente consegue ver claramente qual é o intuito de cada escritor, entende? O Lucas já dá esse cheio, esse transbordante, né? Esse espírito que vem sobre. João não. Para João, para mim ter o espírito é esse espírito que está me consolando, que eu posso estar triste, que eu posso estar passando por dificuldade, mas é Jesus através do seu Espírito Santo que está me consolando, mas que também é esse espírito que está me convencendo das coisas ruins que eu faço. Ou seja, para João, para o espírito atuar, esse espírito tem que te modificar. Esse espírito tem que te mudar a sua vida, tem que mudar a sua história, mas também é um espírito que te capacita a fazer obras maiores. Então, você vê como é que muda a figuração. Quando você vai pregar sobre o Espírito Santo no livro de João, é diferente quando você vai lá no livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, e pega lá Lucas capítulo 2, desse Espírito descendo, desse Espírito enchendo, dessas variações de línguas, dos dons espirituais. João não. É uma necessidade para que ter o Espírito de Deus, que ele possa mudar a minha vida e possa restaurar e transformar e me capacitar a ser uma pessoa melhor. Então, assim, parafraseando para ter o Espírito no livro de João, é necessário que essa pessoa que detém esse Espírito seja transformada por ele. E esse é o grande problema hoje, talvez, da questão cristã. Elas querem ter o Espírito, mas elas não querem ser transformadas por esse Espírito. E acho que a maior obra evidente de Deus na nossa vida é essa capacidade que o Espírito Santo de Deus tem de nos regenerar e nos transformar. Então, João ele vai nos deixar bem claro que o Espírito ele consola, mas o Espírito também ele transforma, e melhor ainda, além de nos consolar e de nos transformar, ele nos dá poder para colocar ou para fazer obras maiores daquelas que Jesus fez e aquilo sucessivamente. Então, assim, Lucas, ele nos dá esse evangelho das pessoas que estão à margem, né? O evangelho de Lucas, ele traz essas pessoas que estão à margem e colocam ela em enfoque, marginalizados, os publicanos, as mulheres, as crianças. Então, Lucas também, ele quer a expansão do evangelho, quer que o evangelho chegue até aos gentios e às pessoas marginalizadas. João não. João ele traz esse enfoque a Jesus. Ele quer mostrar que Jesus é Deus. Ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus encarnado, né? E é esse Filho de Deus que foi para o Pai, mas também que mandou um Consolador, que mandou um Paracleto, que transforma as nossas vidas e que nos capacita a fazer coisas maiores para a obra de Deus. Então, aí você vê um entendimento como que fica, né? E quando você faz esse estudo, esse paralelo, você começa a compreender como trabalha Lucas e como trabalha João. Amém? Aqui eu fechei os slides, agora eu quero abrir para vocês, para quem quiser perguntar, fazer alguma colocação, falar alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Se não, fale agora o cálice para sempre, né? Aí fica à vontade aí, quem quiser colocar alguma coisa, alguma
alguma colocação, alguma pergunta? Semana que vem a gente encerra mais um módulo, tá? Tá chegando ao final aí. Espero que todos formem aí. Vamos embora. Por mim aqui, tudo bem. Tranquilo? Tranquilo, Luciene, fechou com Luciene tá chave aí de ainda? ouro. Luciene, quer perguntar alguma coisa? Para mim aqui também tudo bem. Deu para entender, deu para assimilar alguma coisa. Entenderam tudo? E aula produtiva, né? Onde a gente conseguiu entender um pouco da importância do Evangelho de Lucas, da forma que Jesus valorizou as mulheres, e é assim, bem interessante, né? E algo assim para a gente refletir nos nossos dias, de que cada um tem o seu espaço, tem o seu valor, e Sim. que todos nós, né, somos importantes e somos privilegiados, porque hoje nós temos tudo em mãos, né? Temos os Sim. evangelhos, temos a Bíblia, e para mim, o estudo, eu que estou bem leiga, né, nisso tudo, mas esse estudo da teologia, esse curso básico para mim tem aberto um leque no sentido de entender um pouco de nós valorizarmos, né, a Bíblia em si, porque a Bíblia a gente pega hoje com tanta facilidade, a gente escolhe cor, a gente escolhe, né, versão, tudo muito Sim. fácil nas mãos da gente, né? Mas quando a gente passa a aprender um pouquinho de tudo isso, a gente que ama a palavra faz com que a gente ame muito mais. O Sim. esforço, a dedicação, o amor desses homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, e que se dedicaram, né, a escrever e para que hoje chegasse tudo isso para nós. Eu acho assim, isso é fantástico. Isso assim, é algo assim tremendo. E da Sim. gente estar hoje com tudo em mãos e a gente aprendendo um pouquinho de cada um deles, né? Da forma que Lucas escreveu, que ele já escreveu mais para os gentios, o Evangelho de João, aonde traz, né, um pouquinho do que é o Espírito Santo, né? Porque o Evangelho de João ele já é isso, né? Já já é mais diferenciado nesse sentido. Assim, eu estou mais amando a palavra Tá depois de estar bom. participando, depois de eu estar assim, ouvindo, aprendendo um pouquinho com você, aprendendo um pouquinho com o pastor Davi, com os irmãos, né? Mais com o É pastor isso. Davi, né? Mais com o pastor Pastor Davi. Davi. Você Pastor aprende Davi, muito. Você é você meio são, doido, são, né? são canal de bênção para mim hoje. Sou meio Eu sou maluquinho nesse apenas tempo. servo de vocês. Vocês hoje me inspiram, vocês hoje são canal de bênção e me aguçam, né, a amar mais, a aprender mais. Meu tempo é escasso, né, porque eu tenho 2 crianças e eu gosto muito de, quando estou fazendo as coisas, eu estou assistindo, estou ouvindo as aulas, e isso é muito bom. Eu até comentei com o pastor Davi, né, na apostila anterior, que sobre soberania de Deus, que me ajudou muito, porque eu pude trazer uma aula na escola bíblica em cima daquele assunto, em cima do assunto que o pastor estava trazendo em sala. Então, para mim foi esplêndido, foi maravilhoso. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo, mesmo sendo longe, mesmo não conhecendo o pastor Davi pessoalmente, os irmãos pessoalmente, não conheço a Manu, não conheço os irmãos, né? Só tive a oportunidade, e eu louvo a Deus, né? Porque eu tive a oportunidade de conviver com você, com a Patrícia na igreja, são canal de bênção, são irmãos maravilhosos. Então, assim, eu só tenho a agradecer. É isso.
Que Deus continue honrando muito, muito, muito os irmãos. Amém, amém. Obrigadão, obrigadão. Assim, eu fico até assim, porque o que acontece? A gente, às vezes, a gente deixa passar algumas oportunidades e, às vezes, assim, tem pessoas que não têm a oportunidade que a gente tem, né? Ou que eu, talvez, eu e o pastor Davi tivemos, né? E, assim, não foram oportunidades fáceis, né? A gente conquistou, creio que o pastor Davi também teve as suas dificuldades, né? E para chegar aonde chegou, para conquistar aquilo que conquistou, principalmente a gente que são pais, grande parte da gente aí, acho que só Emanuel, mas Rafael são, mas daqui um dia tem que dar um neto para o pastor Davi aí. Mas, assim, a gente dá valor quando a gente conquista, tem nossa conquista. Eu creio que que esse curso vão abrir várias possibilidades. Eu estava conversando com o Dodô, eu chamei ele de Dodô, tá? Mas é Altemar o nome dele, e a gente conversando no trabalho, ele falou, me fez uma pergunta, e eu posso continuar? Eu falei, claro que você pode continuar. Você pode fazer um avançado, você pode fazer um mediano, você pode fazer um bacharel, você pode ser um doutor, pode ser um mestre lá, é só você querer, entende? Às vezes a gente estaciona, a gente vê as dificuldades que a gente está passando e às vezes a gente se estaciona, né? E às vezes, um dia eu estava comentando com ele sobre essa questão da pandemia, né? E essa pandemia abriu tantas possibilidades, e às vezes as pessoas olham só pelo lado negativo, né? Nessa pandemia eu fechei a minha pós-graduação, fiz uma pós-graduação e estou fechando outra pós-graduação. Então, assim, e estou fazendo meu pré-projeto de mestrado, né? Estou terminando a minha licenciatura em Ciências de Religião. Então, assim, a gente tem que crer, a gente tem que confiar naquilo que... Uma vez uma pessoa me perguntou, logo quando eu estava no terceiro período de seminário, a pessoa me perguntou, Leandro, você é tão inteligente, eu não me acho inteligente, mas a pessoa me falou assim, você é tão inteligente, por que você não faz um outro curso? Você vai fazer teologia para quê? E assim, eu virei para aquela pessoa e falei assim, eu fiz 5 períodos de engenharia, tranquei. Parei no 7º período de administração, tranquei. Mas o curso de teologia eu fui até o final, porque é algo que eu gosto. Aí eu falei para essa pessoa e falei assim, se a gente educasse os nossos filhos a fazer aquilo que ele gosta, não aquilo que ele dá dinheiro, nós teríamos menos médico que só faz burrada, advogados que nunca passaram na ordem da OAB. Então, assim, às vezes nós estimulamos nossos filhos aquilo que dá dinheiro, e às vezes nós não aproveitamos o que ele tem de melhor, o que ele tem de essência, aquilo que ele gosta de fazer. Então, assim, eu fico grato, tá? Grato por essas palavras aí, porque às vezes a gente às vezes ficam olhando, pô, será que está dando certo? Eu como professor, talvez não sei o pastor Davi, mas eu falo por mim, eu como professor e às vezes pregador, ensinador, às vezes eu fico perguntando da seguinte forma, será que as pessoas estão gostando disso? Será que elas estão entendendo? Será que eu estou falando e elas estão compreendendo? Então, assim, é gratificante. E, assim, eu sempre falo, você vai ter a oportunidade de conhecer o pastor Davi, possível que na sua formatura, pelo menos ir lá para pegar seu diploma, acho que você vai, né? Então, assim, então você vai ter a oportunidade de conhecer Em o nome pastor de Davi. Jesus eu vou, tá? Em nome de Jesus. Mas eu quero conhecer o pastor Davi antes. Então, você Vou pode ir marcar um lá. dia, eu quero na Então, igreja, sim. Em nome de Jesus. tem a oportunidade de Mas, assim, conhecer, você vai com ver. as aulas assim, mesmo com Só tem vocês à tamanho, né? distância, evangelista Leandro, mesmo com a aula à distância, é como se eu já conhecesse ele, como se eu já Sim. conhecesse a Manu, né? Porque às vezes eu estou em casa e eu assisto os cultos da igreja. Tem sido bênção para mim, tem sido bênção. E como Sim. eu já falei para você, né? Tudo tem sido produtivo, tudo tem sido válido. Eu sei que se fosse presencial, para mim, eu acho que eu estaria aproveitando muito mais, mas eu estou aproveitando essa oportunidade porque é da forma que Deus tem me dado. E é da forma que hoje eu posso fazer, né? Devido à minha condição,
devido a eu ter 2 crianças e eu não ter com quem deixar. Então, eu estou agarrando essa oportunidade porque eu sei que foi Deus que me deu. Então, aproveitando da forma que está sendo, estudando da forma que está sendo, estou feliz e sou grata a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque foi, né, como você falou, né, que você sentiu, né, o Espírito Santo de Deus testificou no seu coração para me abençoar. Então, estou aproveitando, estou sendo grata por isso e para mim tem sido válido. Então, eu só posso hoje louvar a Deus e eu posso dizer assim, um pouco do que eu conheci da sua trajetória, que eu conheço muito pouco, mas para mim você nasceu para isso que você faz. Para mim você nasceu para isso que você faz. Deus te escolheu para isso e você faz, e a gente vê que você faz porque você ama. Então isso é gratificante. Quando a gente está aprendendo, não só com você, mas com o pastor Davi, né? Que são 2 pessoas que amam o que estão fazendo. Então, isso passa para nós, traz para nós uma motivação de ver pessoas que inspiram, né? Vocês, 2 pessoas que inspiram para que a gente também, né, um dia, quem sabe, né, uma oportunidade que Deus nos der, de lá na frente, né, também chegarmos a um pouquinho no patamar do que vocês hoje estão, mas, assim, para mim já é gratificante, é inspirador, né? Que Deus continue honrando muito sua vida, a vida do pastor Davi, e que esse projeto, que eu creio que nasceu no coração de Deus, que cresça, né? Que cresça e que mais pessoas tenham essa oportunidade. Mas, apesar de que, né, como eu falo, assim, às vezes eu falo e as pessoas não entendem ou não valorizam, eu falo que cada dia que a gente está na presença de Deus, cada oportunidade que Deus tem nos dado, é um privilégio para nós. Muitos não têm atentado para o privilégio que estão tendo. Parece que é pouco, né? Mas para mim é muito, ou para mim é tudo, porque é o que eu estou tendo. Então, para mim é válido. Amém? Amém, amém. Quer falar alguma coisa, pastor Davi? Sim, Quer deixa eu encerrar dar para uma a fala gente? rápida aqui. Quer encerrar para a Amém. gente? O senhor aproveita, já ora aí para nós, já e encerra. Tá bom? Amém. Amém. Tá ok. Malucelli, para mim vai ser uma grande honra poder conhecer a senhora pessoalmente. Amém? O dia que a senhora tiver em condições de vir visitar a nossa igreja, participar de um culto com a gente, vai ser um privilégio ter a senhora conosco. E também dizer o seguinte, dessa oportunidade, né, que hoje a senhora está tendo, junto mais com os demais irmãos, o meu primeiro curso teológico que eu fiz foi em 1997. Eu saía daqui do São Pedro, tinha que pegar o ônibus toda segunda-feira e ia lá para Santa Marta, na igreja do pastor Zé Bruno. E foi um ano de curso que nós fizemos lá. E aí o que acontece? Foi sacrifício, porque eu trabalhava em oficina na época e era muito cansativo e às vezes eu ia do serviço direto para lá, chegava em casa já 10h30 da noite, 10h30, 10h40, então era muito difícil, muito, muito sacrificioso, né? Nós não tínhamos esse benefício da internet, da rede social, tudo era na pesquisa, o dicionário era manual, você tinha que pesquisar no dicionário, e era muitos livros, a gente não tinha a forma da escola que tem hoje, teológica, né? Que dá a condição aí. Aí, as bênçãos aí. Eita glória, hein? Aí tá o Davi aí, ó. A Maria. Estão mandando brasa aí, né? Mas então, o que acontece? A gente não tinha esse privilégio dessa comodidade hoje, né? Dado esse impedimento, e na minha época, por exemplo, muitas pessoas não podiam cursar porque trabalhavam por escala, não tinha condições, e como a gente não tinha essa oportunidade, perdiam essas oportunidades, né? Mas eu glorifico a Deus que hoje nós temos a rede social a nosso favor e a gente fez disso uma ferramenta para alcançar outras pessoas. E aí me faz lembrar, né, aquela parte dos Salmos que diz: ó, quanto eu amo a tua lei. E eu acho que o que nos move a Deus, nos move a fazer sacrifício, nos move a lutar para poder a gente servir no reino melhor, né?
é justamente esse amor de Deus no nosso coração que não pode faltar. Então, eu oro a cada dia para que Deus possa abençoar a cada um dos nossos alunos, abençoar o nosso professor Leandro, né, que tem sido aí um grande homem de Deus, uma grande ferramenta de Deus para poder trazer o ensino, né? A gente tem se esforçado aí para poder apresentar o melhor, e eu tenho certeza que tudo isso a gente está plantando no reino de Deus, né? Cada um que nós conseguirmos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus, com certeza essa pessoa ensinará outros, que ensinarão outros, que ensinarão outros, e o reino de Deus vai ganhando com isso. Então, acho que exercer um chamado é a melhor coisa que tem. Quando a gente se dispõe a estudar, é sinal de que Deus tem um chamado na nossa vida, né? E quando a gente valoriza esse chamado, Deus também reconhece em nós e Ele nos abençoa. Amém? Então, eu sei que às vezes a gente vai encontrar dificuldades no caminho, tá? Vai encontrar pessoas que desanimam, né? Vocês vão encontrar pessoas que não se realizam, vocês vão encontrar pessoas que, embora arde no coração dele, mas ele não tem comprometimento nem com ele mesmo, nem com a palavra, né? E é sempre assim, ele não vai conseguir, por quê? Porque às vezes ele dá mais lugar ao seu ego do que ao chamado de Deus. Mas quando a gente valoriza o chamado, né, a gente coloca o chamado em primeiro lugar, eu tenho certeza que a gente supera as dificuldades, supera as lutas, supera as barreiras, né, e os diplomas vão chegando, não só o diploma, né, mas o conhecimento, a graça de Deus na nossa vida e o benefício da gente continuar sendo usado no reino de Deus para abençoar outras pessoas. Acho que é isso que é o fundamental na nossa vida. Em tudo, irmão, tudo, irmão Leandro, que nós pudermos fazer no reino de Deus, ou seja, estando à frente, ou seja, preparando quem vai estar à frente, né? Deus, com certeza, ele tem colocado as mãos sobre nossas vidas. Se às vezes Deus nos chamou para a gente poder ser um professor da escola bíblica dominical, saiba que você será uma pessoa que vai influenciar ou que poderá influenciar muito a vida de alguém, né? Porque a escola dominical é uma das escolas que ajuda a formar o caráter no cristão. Quando nós que já estamos na área do conhecimento, né, que estamos tendo um privilégio de ter um pouco a mais na área do saber, você ouve às vezes pergunta de alunos, você participa de escola dominical, que você percebe o conhecimento muito raso da Bíblia na vida de alguns, né? Muito raso e às vezes quase que conhecimento nenhum, né? E aí a gente entende aquela passagem bíblica que diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. E quando Deus nos dá esse privilégio de a gente estar à frente de alguém trazendo conhecimento, é necessário também que haja uma dedicação da nossa parte, porque você pode mudar a vida de muitas pessoas, né? E eu acho que isso é importante. Amém? Então, Amém. vamos orar, agradecer ao Senhor por esta aula, agradecer ao Senhor pelos irmãos que estão participando, né? Aqueles que estão com dificuldades, que Deus possa abrir portas, abençoar, que os irmãos consigam também superar suas dificuldades e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Altíssimo e Eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, onde rendemos graça ao Teu nome. Ó Deus, eu louvo ao Senhor pela vida do Teu servo, evangelista Leandro, pela Tua família, Senhor, pelos Teus filhos. Ó Deus, eu louvo ao Senhor pela vida da irmã Luciene, do irmão Dodô, Senhor, do pastor Wagner, missionária Alessandra. Ó Deus, diaconisa Emanuele, presbítero Rafael, diácono Paulo, Senhor, irmã Lohane. Meu Deus, todos quantos estão participando conosco deste curso, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo possa auxiliar os Teus filhos cada dia na Tua presença. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fortalecê-los, Senhor, diante das lutas, ó Deus, e das intempéries que muitas vezes se levantam. Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor tem vocacionado os Teus filhos, é porque grande é a obra do Senhor na vida deles. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor tem, ó Deus, preparado, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas para o chamado do Senhor. Ó Deus, e que eles possam ser, ó Deus, este canal de bênção, possam ser essa semente que frutifica na vida de outras pessoas. E que o Teu evangelho, o Teu reino, Senhor, possa crescer e prosperar a partir de nossas vidas. Ó Deus, pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo em nós. Nos ajuda a cada dia a amar mais e mais a Tua palavra, a amar a Tua obra, a amar a Tua igreja, a amar o Teu reino, Senhor. A amar as pessoas que são carentes do Senhor. Ó Deus, que são carentes de receber a palavra de vida eterna.
Ó Deus, esta é a palavra, Jesus, a palavra de vida eterna, a palavra que salva, que limpa, que cura, que perdoa os pecados, ó Deus, que tira o homem, aleluias, da perdição eterna e leva para o Senhor. Pedimos, nos dê cada dia força para fazer a tua obra com grande amor. Assim nós oramos, ó Deus, e abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus pastor. irmãos. Fica com Deus. Amém. Amém. Tenha uma boa noite. Boa noite.